Fala pessoal, aqui quem fala é o Cláudio, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do canal Investidor Baixa Renda e hoje atendendo pedidos aqui da Claudinha Vasconcelos, tá? Onde ela pede para mim falar sobre como foi essa transição, tá? De planejamento de solteiro para casado, certo? Então vou estar explicando um pouco para vocês aqui como que foi minha trajetória. Mas antes disso, galera, se inscreva no canal se ainda não for inscrito, ative o sino das notificações e deixe seu like. Então, ó, panelada na cabeça, né? Então, pessoal, para vocês que estão pensando em casar, a primeira coisa que vocês têm que ter em mente, se você não pode pagar uma empregada doméstica, você vai ser empregada doméstica da sua casa, tá? Você e sua esposa. Então é importante salientar isso. Minha esposa trabalha, obviamente, eu também, né? Só que como eu estou no meu horário de folga, ela foi fazer unha, ela já fez o almoço aí tá aqui, ó, enxugando a louça, guardando, né? Então é importante você ter isso em mente, tá? União, parceria, casamento é isso, tá? Só que, voltando um pouco pro assunto aqui, acredito que todos vocês concordam que quando a gente é solteiro, a gente vive como se não houvesse amanhã. Porque afinal de contas é só você e você mesmo, não tem ninguém para depender. Então você torra todo o seu salário, você sai para balada, você sai para festa com os amigos, enfim, estoura cartão de crédito. A maioria das vezes é isso. Comigo durante um tempo não foi diferente. Porém, eu tinha alguns problemas, tá? Relacionado à questão de planejamento, de gastar mais que o que ganha, de vir cobradores na porta da minha casa, como eu falei no vídeo anterior, da minha família. Isso me gerava um desconforto absurdo, tá? Em certo ponto da vida eu comecei a mudar isso. Desde pequeno eu tinha a responsabilidade de me sustentar, né? De arcar com os meus custos pessoais de roupas, sandálias, sapato, tênis, comida, enfim. Uma grande parte da minha vida eu morei com meus padrinhos e eles nunca deixaram faltar, me ajudaram em tudo que podiam, tá? Mas na minha família em si, tá? A gente tinha o básico, arroz e feijão, alguma vez carne, frango, pra vocês entenderem como é que é a situação, tá? Só para vocês entenderem como é que é o contexto. Então, eu comecei a pensar em casar. Eu namorava com a minha esposa, fazia menos de um ano, certo? E eu vivia na casa dos meus padrinhos, como eu falei agora há pouco, eles que me criaram grande parte da minha vida e me educaram. Provavelmente por isso que eu tenho a mentalidade que eu tenho hoje, tá? Porque eu conheci uma outra família incrível de educação, me mostrou como é que uma família tem que ser de verdade. E isso ajudou a eu me tornar quem eu sou hoje. E a querer isso para minha vida. Então, aquele modelo dos meus padrinhos eu peguei para minha vida. Constituir família, casar, construir filhos e ser parceiros, tá? Então, galera, eu poderia chegar aqui e falar para vocês que meu casamento foi totalmente planejado, que eu acumulei dinheiro, que eu fiz que nem o Serbaslar, uma planilha, falei com minha esposa e a gente se programou para casar, mas seria mentira isso. E aqui eu procuro trazer a verdade para vocês, tá? Não teve esse planejamento, eu simplesmente pensei em casar. Comecei a falar com minha namorada na época que pretendia casar e ela, ela ficou meio receosa de início, porque, cara, eu não tinha nada na vida, nada. Sabe o que é nada? Um cara fudido, com licença a palavra assim, fudido era eu. Então não tinha esse receio. Mas só que eu, cara, eu já tava com 18, 19 anos de idade e eu queria porque queria constituir família. Então cheguei pra ela e falei que eu não tinha tempo a perder, certo? Se ela não tinha plano de constituir família, a gente tinha que mudar, a gente tinha que seguir caminhos diferentes, porque o meu caminho era esse, casar, tá? Com uma pessoa, lógico, uma pessoa que eu gostava, que eu me identificava, que me respeitava e eu respeitava ela também. E se ela não queria isso para a vida dela, infelizmente a gente ia ter que se separar. Já dei logo essa chamada, infelizmente. Então ela acabou não tendo escolha, né? Acabou não tendo outra escolha, só que ela pontuou que a gente não tinha nada, como é que a gente ia casar, meu emprego ganhava pouco. Foi basicamente isso.
Então, cara, eu nesse ano em si, eu comecei a guardar mais dinheiro visando a questão do casamento, certo? Visando a questão do casamento. Só que desde o início, como eu falo pra vocês, a gente não tinha dinheiro, não tinha nada, tá? Sabe o que é nada? É nada mesmo, pessoal, não é exagero. Então já ficou acordado de antemão que não ia ter festa de casamento. A gente não ia, né, tá? Porque a gente não tinha condições de fazer festa. O que a gente queria era se casar, viver junto, então não tinha um porquê de uma festa, ainda mais que a gente não podia bancar. Começar um casamento já endividado, imagina aí. Imagina aí. Então no máximo seria um almocinho ali para os parentes mais próximos, os pais, os padrinhos, tá? E isso aconteceu, cara. Então eu me casei. Cara, eu sou ruim de data pra cacete, viu, velho? A gente casou em 2008, eu fui em 2009, mais ou menos isso aí. Eu sou ruim de lembrar de data, tá? Então, se a minha esposa ver esse vídeo aqui, ela vai me criticar pra cacete. A gente casou e, cara, a gente não tinha ali. E a gente praticamente não tinha nada, certo? Nada. Sabe o que é nada? A gente não tinha casa, a gente ia morar de aluguel. Esse armáriozinho aqui que você tá vendo com essas panelas em cima, um armário. Foi dado, tá? Uma amiga da gente deu esse armário. Essa mesinha que a gente tem até hoje aqui, ó. Mesinha de madeira, tá? Tá com a gente desde o início do casamento. Também foi dado. Então a gente recebeu muita ajuda nessa época para casar em si, certo? E o que que eu comprei? O que que eu já tinha para comprar naquela época? Quatro cadeirinhas de plástico, que não tá mais com a gente hoje, essas cadeiras. A televisão também a gente ganhou do pai dela, uma TV de tubo daquelas bem antigas. Guarda-roupa, deixa eu mostrar pra vocês aqui, velho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma relíquia aqui, tá bom? Um pouco escuro. Não sei se vocês já viram, cara. Olha, isso aqui era um dos guarda-roupa, velho. Bem antigão, tá? Então, eu guardo isso aqui até hoje. Eu guardo isso aqui até hoje em casa, não porque eu gosto de juntar bagunça, tá? As pessoas vão dizer, cara, vocês gostam de juntar bagunça, não sei o quê. Não, cara, é pra lembrar de onde a gente veio, tá? De onde a gente saiu e o que a gente passou para chegar onde a gente tá hoje. Então, eu gosto de ter essas coisas aqui, e elas ainda estão servindo, certo? Então, eu acabei comprando cadeira, comprei um tambor d'água, comprei, que mais, meu Deus do céu? Era tão pouca coisa, cara. E por que que eu tô com dificuldade de lembrar, hein? Fogão, comprei o fogão de quatro bocas. Enfim, eu comprei o básico do básico, tá? Foi umas quatro ou cinco coisas, o resto a gente ganhou. Aquele guarda-roupa que ela já tinha, trouxe de casa, a cama ela trouxe de casa, eu comprei o colchão. TV a gente ganhou. Geladeira, a gente comprou uma geladeira usada, daquelas bem antigona mesmo, de uma porta. E foi isso. E hoje, parando pra pensar, eu fico perguntando pra minha mulher onde é que ela tava com a cabeça de ter aceitado casar com um cara que nem eu, que era fudido, tá? Mas, embora fudido financeiramente, cara, eu tinha um sonho muito grande que era construir família e dar uma boa vida pra minha esposa, pra minha família. E é por isso que, graças a Deus, eu sempre coloquei as coisas nas mãos dele e orei muito a Deus para isso. A gente tá dando certo até hoje, eu tenho conseguido realizar esse sonho, graças a Deus, apesar das dificuldades, da gente ter casado sem nada. Até o dia de hoje a gente nunca faltou o pão de cada dia, tá? Nunca, sempre, sempre comida, carne, nunca se endividamos, porque a gente já de início a gente tinha pezinho no chão. A gente sabia das nossas dificuldades e por isso a gente tinha limites, certo? E hoje a gente vive uma vida abençoada, graças a Deus, porque eu trabalho, ela trabalha, como eu falei, apesar de eu não ter nada, isso acabou, isso acabou me fazendo ter que sacrificar algumas coisas, como tempo de qualidade, como saúde. Tem vídeos aqui no canal, você pode pesquisar aí, quando eu falo que nessa época eu trabalhei basicamente 8 anos da minha vida, de dia e de noite. Eu trabalhava em dois empregos, acordava às 5 da manhã, pegava no mercado, saía às 4, vinha, tomava um banho, ia para uma pizzaria trabalhar até 1 hora da manhã, cara. E, velho,
Foi uma época bem difícil da minha vida, tá? Tudo isso por falta de planejamento mesmo, tá, galera? Tudo isso por falta de planejamento. Então aqui é importante para vocês entenderem que é importante você se planejar, tá? Mas às vezes quando você quer algo realmente de valor, como construir uma família, e se você é um cara esforçado, primeiramente, acho que vale a pena você correr o risco. Só que hoje, cara, com todo respeito às pessoas, eu não vejo mais homens assim com essa disposição que eu tinha lá atrás, entendeu? A maioria vive até os 18 anos na casa dos pais, tudo nas mãos, trabalha no máximo em emprego, é voltado para rede social, é voltado para status. Então, hoje em dia é bem difícil, cara. E, sinceramente, se eu fosse pai de uma menina mulher e o cara viesse pedir a mão dela em casamento, nas condições que eu vim, eu sou sincero com você, eu não aceitaria não. Não abençoaria não. Se ela quisesse ir, tudo bem, mas não era o que eu queria para ela. Você entende? Porque apesar que deu certo na minha vida, a gente vive bem até hoje, tanto financeiramente como no nosso casamento, mas eu acredito que a gente foi a exceção da regra. Quando você pega a maioria das pessoas que fizeram isso, acabaram se ferrando, se frustrando, se separando. Tá? Então é importante. Eu estou aqui contando meu relato, eu estou contando a minha situação de como foi. Então, não tome isso como exemplo. Tá? Se você está pensando em casar, cara, o conselho que eu te dou é se planeje, converse com sua esposa, tenham paciência, entendam se realmente é aquilo que vocês querem, para vocês não estarem tomando decisões equivocadas que vocês vão se arrepender lá na frente, tá? Eu particularmente a coisa mais importante que eu perdi na minha vida foi uma parte da minha saúde, que eu tinha muito problema de dor de cabeça e de coluna, tenho até hoje, tá? Mas eu acho que o mais importante assim que eu deixei de acompanhar foi o crescimento do meu filho mais velho, tá? Meu filho hoje ele vai fazer 16 anos. E na época, nesses primeiros 8 anos, 6 anos dele de vida, eu estive muito longe, tá? Porque eu saía para trabalhar cedo, ele estava dormindo, 5 horas da manhã, 5h30. E quando eu voltava, era tarde da noite, 1 da manhã, ele também estava dormindo. Então, domingo, geralmente, quando eu tinha disposição, é que eu ia brincar com ele. Então, isso aqui, cara, fez muita falta, não só na minha vida, como para ele também. Eu acredito que no desenvolvimento dele, isso aqui foi um grande déficit, tá? Eu cresci sem pai e sei o que é que significa. E hoje eu tento compensar, dando total atenção para ele, para o meu outro filho, eu falo aqui nos vídeos, mas é bem difícil, tá? Eu sei, aquele tempo que passou não recupera mais. E aí, voltando para o assunto, depois de casado, eu tive que trabalhar que nem um condenado, já falei aqui. E cara, desde o início eu falei, não vamos ter dívida, vamos comprar tudo à vista. E essa foi a rotina que a gente seguiu até hoje. A gente só comprava aquilo que a gente podia. Se a gente não tinha dinheiro para pagar à vista, a gente não comprava, a gente esperava. A gente começou a trabalhar, a guardar dinheiro. Depois a minha esposa começou a fazer alguns bicos, certo? E aí também começou a ajudar na renda e a gente ia guardando quanto a gente podia, guardando, porque ninguém sabia o dia da manhã. Até que chegou, cara, enfim, o dia que a gente conseguiu construir nossa casa, que a gente saiu do aluguel. Aí sair do aluguel deu um desafogo medonho na nossa vida, porque aquele dinheiro que ia para o aluguel já era um dinheiro a mais que vinha para as nossas finanças, para a gente ter uma qualidade de vida melhor. Então a gente já se alimentava melhor, a gente já comprava coisas que antes a gente queria, tinha vontade, mas devido ao orçamento não fazia, certo? E ainda hoje, tá? Tem coisas que eu vejo assim que eu posso comprar, mas eu não compro porque às vezes não faz sentido, certo? O simples fato de você poder pagar por algo não quer dizer que você tem que comprar, tá? Você tem que entender se você realmente necessita daquilo. E hoje, cara, a gente vive uma vida, graças a Deus, de abundância. Tanto eu como minha esposa, meus filhos. Eu trabalho em um emprego que não é dos melhores, mas também está longe de ser dos piores. Me dá aqui uma flexibilidade muito grande para mim estar aqui trazendo conteúdo para vocês, para mim estar brincando com meu filho aqui, meu filho menor. Eu fico no muro com ele, vou rodar bicicleta. Esse dia eu ensinei ele a jogar bola, ensinei ele a andar de bicicleta, patinete. Cara, foi tanta coisa assim que quando eu olho para trás eu choro porque eu não tive isso com meu outro filho.
certo? E não por causa de mim, por causa dele, porque eu sei a importância de um pai, certo? Eu sou esse cara família. Desde o início eu sempre falei para minha esposa que queria casar, e se ela não quisesse eu ia cair fora, não porque eu queria casar, porque casar. Primeiro porque eu entendia que ela era a mulher que eu queria para minha vida, certo? E segundo, cara, porque eu sempre tive essa mentalidade de ser um cara família, um cara mais quieto, tá? E Deus tem me abençoado até hoje e vai continuar me abençoando, tá bom? Enfim, pessoal, o vídeo já tá um pouco longo, tá? Eu não sei se sai um pouco de contexto, mas estou falando aqui como é que foi essa transição, como que foi, sendo bem aberto com vocês, bem transparente, tá? Eu poderia enfeitar uma história, contar coisas que não existiram, mas esse não é o meu caráter, nem minha índole. Então acho que deu para compreender. Claudinha pediu aqui, tá aí, Claudinha, o vídeo para vocês. Eu espero que vocês gostem, que vocês hypem esse vídeo, curtam, compartilhem, se inscrevam no canal, tá bom? E se porventura quiser mais, vocês comentam aí que a gente pode fazer a parte 2 aqui, beleza? Valeu!